Sejam muito bem-vindos, meus caros, e muitos assuntos foram colocados em cima da mesa nesta última semana nos meios de comunicação tradicionais. Sabem um assunto que não voltou a ser abordado nos meios de comunicação tradicionais depois de toda esta última semana, depois destas últimas noites todas nas ruas de Lisboa? As sensações. É verdade, meus caros. Parece que foi a Rita que foi obrigada a trazer o assunto para cima da mesa. As sensações em Lisboa parece que voltaram a reinar, tendo em conta que é muito simples, efetivamente já não são sensações e já ninguém as consegue negar. Portanto, nem o Ricardo Costa, e eu sinceramente não voltei a ouvir um comentário dele depois de todos estes acontecimentos, eu acho que nem o Ricardo Costa teria capacidade para fazer um comentário sobre sensações em Lisboa depois de tudo o que foi dito. Inclusive eu ouvi Sebastião Bugalho, antigo comentador político e atual eurodeputado, a dizer: bom, isto é tudo muito giro, as pessoas dizem que são tudo sensações de insegurança, que não há razão nenhuma, mas vivem em mansões em Cascais e, portanto, é mais fácil numa mansão em Cascais dizer que não há insegurança do que num bairro na zona da Amadora, como tem sido nos últimos dias. Vamos ver, meus caros, esta parte do debate entre a Rita Matias e dois deputados, tanto do Partido Socialista como do Partido Social Democrata, se não me falha a memória. Uma delas, inclusive, é uma conhecida nossa, vocês já vão ver quem é que é. Aliás, já devem ter visto na thumbnail por esta altura. E, portanto, vamos ver um bocadinho deste debate que eu acho que eu achei interessante e achei que era digno de ser trazido aqui ao canal. Os episódios que podiam ser evitáveis, se estes episódios tivessem tido a dimensão do que já aconteceu em França, em Bruxelas... Mas se calhar que isso... sejam abrolhos para perceber mas todos que se calhar é o que vamos ter no futuro, mais que não seja pela forma como estamos a conduzir as políticas migratórias hoje também. Portanto, aquilo que aconteceu hoje e ontem, nos últimos dias, deve ser um abrolhos para o futuro. Mas sem radicalismo, sem um discurso de dizer que uns e outros estão separados. O discurso do Lesanes, outro não. Nós estamos a constatar que uns e outros estão separados porque se separaram. O Chega tem 5 anos. O que eu estou a dizer é, uns e outros estão separados, sim, mas não foi o Chega que os separou. O Chega há 5 anos que denuncia que uns e outros estão separados. Quem separou são decisores que estão para trás. Agora deixa-me só fazer este comentário. Merece um pacto de regime e segurança. Gostei muito de ouvir o Partido Socialista dizer isto e o Partido Social Democrata a sentir. É porque nós, há cerca de 4 semanas... Não, mas pelo menos não contestou. E é muito... Gosta de contestar, portanto, se não contestou foi porque deu uma anuência. Dizer que é preciso um pacto de regime em relação à segurança. Não concorda que é preciso um pacto de regime em relação à segurança? Não, então? Eu acho que temos que nós todos acordar relativamente a isso. Não tem que ser um pacto, não tem que ser uma coisa assumida. Tem que haver políticas relativamente a isso. O que é importante lembrar? Era um pacto que não necessariamente inclui só dois partidos. Onde queria chegar é que nós há 4 semanas, sensivelmente, estivemos a discutir as conclusões do Razi, que dava nota de um aumento da insegurança, e eu ia jurar que vi o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e demais forças políticas ignorarem o aumento de criminalidade. Fui eu que falei, não é verdade. Algumas referências às falsas percepções de insegurança que as pessoas têm e estavam todos muito focados em citar os fenómenos de crescimento da extrema-direita. O Parlamento era uníssono a dizer que o problema de Portugal é um possível crescimento de extremismos e de discursos de ódio, etc. Em relação ao resto, em relação àquilo que não ouvi nada. Tenho a consciência daquilo que eu disse. Bom, meus caros, e este é um ponto que tem que ser tido em conta, porque agora toda a gente nega. E isto viu-se também em Bruxelas, nomeadamente com os amigos e a própria Ursula von der Leyen, os burocratas em Bruxelas, a dizer que já tínhamos passado de pessoas irregulares para imigrantes ilegais. Portanto, já tinha havido, até segundo a primeira-ministra italiana, que esteve naquela reunião entre os burocratas em Bruxelas e disse que havia uma mudança de ares naquela reunião, que havia ali uma mudança de percepção, diria. E, portanto, agora estes senhores, e a título individual, obviamente, eu não sei o que é que andaram a dizer nos meios de comunicação tradicionais. Tanto o senhor António Rodrigues, o deputado do Partido Social Democrata, como a senhora do Partido Socialista, eu não posso dizer que estas pessoas, individualmente falando, ignoraram o problema da segurança ou da insegurança em Portugal. Eu não posso dizer isso porque eu não sei. Agora, estes partidos representam em uníssono, à semelhança do que disse a Rita, de que as sensações de insegurança eram apenas isso, sensações. Quando tínhamos lojistas no Porto a serem assaltados diariamente, quando temos a imigração descontrolada a favorecer
favorecer a entrada de determinados criminosos. Obviamente que não são todos os imigrantes que são criminosos, mas se deixamos entrar toda a gente, entram tanto os criminosos como os não criminosos e como as pessoas que vêm produzir, e tem que haver um filtro, mais que não seja pelo próprio cadastro das pessoas. Mas, passando isso à frente, estas pessoas, ou representantes dos partidos destas duas pessoas, andavam a dizer que isto eram discursos da extrema-direita e que o problema da segurança do país se correlacionava diretamente com o crescimento da extrema-direita e com os discursos de ódio. Meus caros, vamos lá ver uma coisa. Se há alguém que fomentou o crescimento da insegurança em Portugal, foram os partidos que estiveram no governo nos últimos 50 anos. Porque não é só recolher os louros daquilo que vocês acham que fizeram bem, é recolher também os defeitos daquilo que fizeram mal. Só que estes senhores optam por atirar a culpa para cima de um partido que tem 5, 6 anos. Há 5, 6 anos já vocês estavam no poder há praticamente 50. E portanto agora o que é que andamos aqui a dizer? Há um ano atrás, há uns meses atrás, não precisamos de recuar um ano, representantes deste partido, nomeadamente do Partido Social Democrata, que nos dias de hoje se diz direita, mas como a tipologia do partido é o chamado catch-all, eles são tanto uma coisa como outra, querem-se manter no poder, basta verem a tipologia catch-all dos partidos, vejam o significado e digam-me se o PS e o PSD não se enquadram nesse tipo de questões. E um dos problemas desses partidos é precisamente não terem identidade ideológica. E portanto, como hoje são uma coisa e amanhã são outra, primeiramente não são confiáveis. E depois a outra questão é muito simples. Deputados deste partido, tanto do PSD como do Partido Socialista, estavam na televisão a acenar que sim com a cabeça frente ao Ricardo Costa quando ele dizia que eram sensações. E quando pegava no jornal e fazia o exercício miserável de passar página a página e dizer que não descobre um crime cometido por um imigrante. Obviamente que não descobre. Não descobre primeiramente porque o Razi, nomeadamente, é impedido de denunciar as nacionalidades de quem comete crimes. E vocês na comunicação social alegadamente também são. Menos quando é branco e português. Aí já podem dizer a identidade do criminoso e todos os traços biológicos do criminoso. Quando é de uma minoria, aqui de El Rei que não se pode falar porque, coitadinhos, fazemos-lhes muito mal. Meus caros, estruturalmente não há nada que impeça uma minoria étnica de progredir em Portugal. Não há nada, lamento imenso. Eu sei que isto é difícil de ouvir para determinados partidos, mas minorias étnicas, estruturalmente, não há uma regra legal, não há um impedimento constitucional que impeça uma minoria de florescer. Agora podem dizer assim, as formas como as coisas têm sido tratadas em determinados bairros não são as mais adequadas. Consigo concordar com isso, obviamente. Consigo concordar que se calhar há falta de pessoal na Polícia de Segurança Pública por única e exclusivamente, talvez não única e exclusivamente, mas primeiramente porque há salários miseráveis e porque os polícias têm que pagar a própria farta. E portanto, logo aqui temos um impedimento. E depois dizem assim, mas se calhar deveríamos ter mandado para zonas mais problemáticas polícias mais experientes. Eu concordo com isso. Mas se há falta de pessoal, o que é que querem fazer? Andaram a enxovalhar os polícias dizendo que nem mais um cêntimo para o subsídio de risco. E agora querem ajuda? Agora querem pessoal especializado? Agora querem mais pessoal nos bairros? Chamem o Batman. Chamem o Homem-Aranha, chamem o Super-Homem, não é? Portanto, o subsídio de risco nem mais um cêntimo não queremos saber. E agora queremos pessoal com experiência, especializado, com material adequado, nomeadamente já se fala dos tasers, que eu concordo, já se fala dos tasers, do material adequado, de pessoal com experiência. Vocês não incentivam a carreira e agora querem o quê? Chamei o Batman, chamei as Tartarugas Ninja. É um fartote de rir isto, quer dizer, vamos ouvir mais um bocadinho. E é bem na verdade, o Razi é referente ainda a períodos do Partido Socialista. Portanto, esta crítica nem era... Mas era só porque eu não ouvi nenhuma voz política. À exceção do Chega a falar em insegurança. E sempre que o Chega diz que há insegurança, e o Chega há 5 anos que toca neste tema, rasgam-se as vestes e dizem que é um exagero, que André Ventura é um populista, que não há insegurança nenhuma, ou que há muito pouco, ou que são casos pontuais. Dizem que é sempre tudo muito pontual, até se sentirmos na nossa vida, sentir na pele. Porque depois leva as coisas que é exagero a um motorista que está em coma, diga que é exagero às pessoas do Miratejo, da Arrentela, da Amadora, todas estas pessoas que estão a confrontar-se. Diga que é exagero. Há aquela manifestante que foi entrevistada pelo NAU e estava na manifestação do Chega e que perguntava assim, como é que é a atuação policial em África? Quer dizer, nós fomos integrados em Portugal. Nós estamos a criticar uma força de segurança que tenta dar o que tem, o que não tem, com poucos meios para nos servir. Como é que é a atuação de um polícia em África? E depois
aí se calhar estamos em condições de... Portanto, recupere esse testemunho e veja. Bom, meus caros, e foi um bocadinho isto. Basicamente era este o tom do debate, o tema do debate. Eu deixo o link na descrição para poderem acompanhar na íntegra, caso estejam interessados, mas é muito simples, meus caros. Não podemos continuar, e agora cada vez mais, e em política ter razão antes do tempo. Eu sei que isto às vezes é difícil, mas em política ter razão antes do tempo dá força a determinados lados políticos, e nomeadamente o Chega, que anda a bater nesta tecla há 5 anos, em que nós andamos na comunidade à direita, nomeadamente através do Sena e de outras pessoas que fazem memes e piadas do assunto, a gozar com a expressão sensações de insegurança, a gozar com artigos como é o artigo da comentadora da Maria Castelo Branco, que dizia basicamente, bom, onde é que anda a onda de crimes que André Ventura falava, e eles agora aparecem assim. E portanto, esse artigo e tantos outros artigos e tantas outras opiniões dadas em direto, seja na SIC Notícias, na CNN, onde for, dadas em direto, vieram dar razão ao Chega. E portanto, agora dizem assim, é demagogia porque isto antes não acontecia e agora passou a acontecer e agora estamos todos do lado de defender a segurança do país. Isto não é de agora. Não estamos a falar de um caso atual. Vamos acordar para a vida. Há quanto tempo é que a criminalidade anda a crescer de ano para ano? A criminalidade violenta deu um grande salto em Portugal. Porquê é que ninguém liga a isso? Porquê é que ninguém quer saber? Porquê é que foi preciso acontecer um apocalipse na grande Lisboa para que se começasse a querer saber de segurança? Porquê é que foi preciso caixotes queimados, autocarros queimados, um motorista agredido e queimado também? Porquê é que foi preciso isto tudo para começarmos a falar de um tema que há um partido que anda a bater há 5 anos? Porquê é que foi preciso isto? Era mesmo preciso indícios, não vou dizer este termo porque não é adequado, mas era preciso indícios de um completo apocalipse em Lisboa todas as noites durante uma semana para que alguém deixasse as vestes socialistas de parte, baixasse um bocadinho a crista e dissesse assim, sim senhora, o partido à direita tem razão. Nós podemos não gostar do partido, podemos não gostar do líder, podemos não gostar da Rita, mas sim senhora tem razão, vamos abordar o tema de frente. Meus caros, qual é que é a dúvida? Era preciso isto. Agora é a pergunta que fica no ar. Agora chamei o Batman, mais uma vez, digo como dizia o Paulo Portas na televisão, chamei o Batman, chamei o Super-Homem, chamei as Tartarugas Ninja. E agora desenrasquem-se, não é? Nem mais um cêntimo para o subsídio de risco, nem mais um cêntimo para as forças de segurança. As polícias pagam as próprias fardas, nem sequer lhes fornecem nem as bodycams, que é uma prática comum nos Estados Unidos, nem os tasers, que pelos vistos isto acontece em toda a Europa, só em Portugal é que não. E agora querem ajuda, agora querem pessoal experiente, querem pessoal bem equipado, chamei o Batman. É tão simples como isto. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Lamento imenso estar um bocadinho exaltado, mas faz-me confusão. Ainda para mais um representante do Partido Social Democrata que teve o atual Primeiro-Ministro a dizer que nem mais um cêntimo para as forças de segurança. Não fornece as conhecidas bodycams, não fornece os tasers, não favorece os salários dos polícias para que haja mais pessoal, e para haver pessoal experiente tem que haver mais pessoal, porque o pessoal, para ser experiente, tem que ganhar experiência. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas é verdade. E portanto, se eventualmente o polícia podia ser um bocadinho inexperiente naquele bairro, porque pelos vistos o advogado já veio confirmar que ele nem sequer tinha 30 anos, tinha 26, 27, o próprio advogado disse que ele tinha 26, 27, o colega dele é que tinha 20, 21, se efetivamente poderia-se ter mandado polícias mais experientes para aquele bairro, obviamente, mas há falta de pessoal. Portanto, incentivem a que apareça pessoal e eventualmente daqui a uns anos vão ter mais pessoal experiente. É verdade, porque para se ter experiência ela tem que ser ganha. Sobre a investigação, vamos aguardar, que é o que eu digo desde o início. O advogado deu ontem declarações na SIC Notícias, ele próprio diz que ainda não teve acesso ao processo na íntegra. Portanto, se o próprio advogado que está no processo ainda não teve acesso ao próprio processo, vamos aguardar. Eu não posso dizer mais nada sobre o assunto porque não há mais nada a dizer. Vamos deixar as entidades competentes investigar. Sobre as sensações de insegurança, chamei o Batman, como eu dizia há bocadinho. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.